Bem-vindos, estamos no nosso podcast Conversas Acadêmicas e esse é um tema especial. Vamos falar sobre a enfermagem além da sala de aula. É uma temática onde a gente vai detalhar um pouco mais sobre a profissão do enfermeiro. Sou Rosa Heloise, coordenadora do curso de enfermagem aqui da FADAD. Temos 2 professores como convidados que eles vão se apresentar. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rose, pelo convite. Eu me chamo Raquel Saraiva, estou professora dessa instituição. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui novamente, participando do podcast. E vamos falar um pouco sobre a vivência da enfermagem. E aí, espero que seja um momento bastante positivo, que a gente possa realmente estar motivando alunos, pessoas para que busquem a nossa profissão, a enfermagem em si. Oi, Rose, tudo bom? Meu nome é Everson, sou enfermeiro, sou especialista em saúde mental coletiva, atuo hoje aqui na instituição nas disciplinas de enfermagem e saúde mental coletiva e disciplinas afins. Atualmente a minha atuação ela está diretamente relacionada à docência, na sua maior parte, e na orientação de estágio dentro da saúde mental, que é a minha área de especialidade. E agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque é extremamente enriquecedor a partir do momento em que eu tenho essa troca de experiência com colegas. Sim. E eu compartilho essa troca de experiências com os futuros profissionais de enfermagem que estão aí com os olhinhos brilhando, querendo saber o que é que eles podem fazer da vida. Então é uma oportunidade muito interessante e me sinto feliz de estar aqui e poder contribuir com esses futuros enfermeiros. Então, assim, só pra gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, nossos professores, por que motivou você a escolher a enfermagem como carreira? Porque assim, a gente sabe que tem muitos cursos, muitas carreiras por aí, mas por que enfermagem agradou mais o coração de vocês? Bom, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, E a gente vê muito isso, na enfermagem em si, Na verdade é o foco, Quando você se dedica, a cuidar de um paciente, Quando você realmente pensa, em que vai ter um sucesso daquele paciente em suas mãos, E aí, assim, o que me levou, a motivar foi justamente a fazer o curso, foi justamente essa questão da humanização, de você escutar, não só cuidar daquela parte, mas também do todo, E aí a enfermagem é isso também, A gente tem muito a escuta, do paciente. Isso foi o que mais me motivou quando eu escolhi fazer enfermagem. Minha experiência já foi um pouco mais diferente. Eu fui escolhido pela enfermagem. Minha primeira opção foi realmente... Como eu sempre gostei muito desse contato humano, queria a saúde, mas não via a enfermagem como uma opção. A psicologia sempre fez os meus olhos brilharem, a minha família incentivava muito também. Só que durante o SISU, sempre crente que a minha família não tinha condições de embarcar com as condições de uma faculdade particular, e eu tinha que conseguir pelo SISU. E aí, justo no meu ano de SISU, a nota de corte da psicologia estava lá em cima. E a de enfermagem caiu um pouco. E eu fui olhar as grades curriculares dos cursos em que eu tinha nota para entrar, e a grade da enfermagem brilhou meus olhos. Psicologia aplicada à saúde, Pronto. Antropologia filosófica. É o todo, que a gente sociologia. Eu não. É para enfermagem que eu vou. E aí chegou o 5º semestre, enfermagem e saúde mental, pediatria, e eu nunca quis ser psicólogo. Sempre quis ser enfermeiro em saúde mental. E eu vi que era um cuidado totalmente diferente. E eu imaginava que esse cuidado que eu iria prestar na psicologia, descobri que não era lá que eu ia prestar. Seria na enfermagem. Porque assim, na enfermagem a gente vê realmente que tem vários tópicos que a gente vai escolher depois o que a gente vai realmente trabalhar. Sim, então, vendo direcionamentos, porque eu digo para os meninos o quê? A gente vê um pouquinho de cada coisa. Sim. Aí depois você vai escolher qual é a sua área e você vai se especializar melhor por aquela área. Então, pensando assim, como a prática clínica durante a faculdade
fez você, se preparou você para o mercado de trabalho realmente, porque a gente vê várias práticas, vê várias disciplinas. Será que essa parte dentro da faculdade ajuda para a gente escolher realmente o que a gente quer trabalhar no mercado depois? Ajuda. Por experiência própria, sim, ajuda bastante. Eu tive a oportunidade de fazer internato e os estágios nas próprias disciplinas, né? E na UFC, por exemplo, a gente tem a opção de fazer o internato eletivo. A gente faz o internato na área em que a gente quer seguir. E aí eu já escolhi o internato no Hospital Mental de Messejana. É porque aí realmente você já vê um direcionamento que você realmente vai querer, porque você vê um pouco de tudo dentro da faculdade. A prática realmente é um grande começo, né? E a gente, com os programas também de monitoria, né? É bem importante que o aluno, ele se dedique, né? A ter uma prática bem feita, né? E aí leva realmente a um sucesso no pós, né? Na formatura, e acaba, né, que já realmente direciona. Né? Eu até lembro, na época que eu fazia faculdade, eu me inscrevi para a monitoria de saúde da mulher, e aí a gente fica, né, com aquela, olha, é a área que a gente escolheu, né, saúde da mulher, e aí vem a especialização e os futuros empregos, né, que aí você já tem aquele ponto positivo, né, quando você é um monitor também, isso é muito importante. Porque até a monitoria também já leva até os meninos a pensar numa docência, porque querendo ou não, eles já estão lá. Isso. E Raquel, você não era de Quixadá, veio para cá, né, se formou aqui. E como foi, assim, o seu primeiro emprego? Como foi que você conseguiu essa oportunidade? Você resolveu ficar em Quixadá ou não? Vou voltar para minha terra e vou conseguir um emprego por lá? Pronto. Porque a gente acontece ver muito isso. A gente vai para outra cidade maior. Eu volto ou não volto para casa? Como foi o seu primeiro emprego? A gente criou muitos laços aqui, né? Inclusive o matrimonial, né? Em Quixadá, né? No período da faculdade, né? Mas eu não tive a minha primeira oportunidade aqui nesse município, né? E eu voltei para minha cidade, né? Para Limoeiro do Norte. E a primeira oportunidade que eu tive, nossa formatura foi em novembro, dezembro, colação. E eu já, em fevereiro, assumi uma coordenadoria regional de saúde. Uma técnica, né, que era terceirizada, da vigilância epidemiológica. Ela estava gestante, ia tirar uma licença maternidade, e aí foi meu primeiro emprego. Então, assim, para mim, foi um espelho, foi uma nova faculdade, né? Rose conhece aí, se você conhece também, a coordenadoria, ela traz muito conteúdo, né, voltado para as patologias, né, da atualidade. E aí, assim, eu consegui passar 9 meses, né, nessa licença, que seria de 6. Fui tirando férias de outros colaboradores. Então, eu passei no Central de Regulação, passei na epidemiologia, na imunização, na vigilância sanitária. E isso, para mim, engrandeceu o meu currículo, que logo após eu consegui também coordenar a vigilância epidemiológica e imunização em município vizinho, entendeu? Então, assim, muito do direcionamento, né, do que você consegue no primeiro das oportunidades. A gente pode pensar assim, que os nossos alunos podem pensar, mas eu não tenho uma tendência para ir para a parte da gestão, né, digamos assim. Mas a gente ninguém nasceu sabendo, então a gente tem mais. E ensina, porque quando a gente se forma, os alunos vão dizer assim, me formei, e agora vou fazer o quê? É pegar a oportunidade e jogar. Vamos aprender. Ninguém nasceu sabendo, a gente tem que ir estudando. E o mais importante disso tudo é a humildade, né? Você ser humilde, né? A ponto de você perguntar, de você indagar, né? De você, poxa, me ajuda, né? Nisso aqui. E pesquisar também, né? Que é o importante, né? O que a gente sempre coloca em sala de aula, né? Buscar, né? Nas plataformas mais específicas, né? Buscar o aprendizado mesmo, né? Porque a gente sabe que futuramente, né? Aqui a gente está fazendo só um percurso, né? Mas quando a gente adentra mesmo no serviço, aquela responsabilidade é nossa como profissional, né? Então a gente tem realmente que buscar
né, o aprendizado, a pesquisa, né, e a humildade também. Eu falo muito sobre isso. A importância que a gente tem que ter, assim, a inteligência emocional é uma coisa que a gente tem que trabalhar a graduação toda. Porque Sim. quando a gente sai da graduação, é um peso tão grande. O que é que eu vou fazer agora, né? Sim, sim. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho capacidade para desempenhar isso? Onde eu estou inserido? Onde eu Porque estou realmente é inserido? aquela Eu vou história. conseguir? É a expectativa, né? Aquela história que o pessoal coloca. Realidade é expectativa. Isso. Eu tô aqui, eu tô vendo bonitinha, tudo lindo, maravilhoso. Eu tô dentro de uma faculdade que tem tudo que eu preciso para trabalhar. Tô no laboratório, tem tudo. Aí eu vou para o SUS, eu vou para a realidade. Ai, você Quando a tem gente que- vai, a gente realmente tem uma certa diferença, né? Sim. Quando a gente vai principalmente trabalhar para o SUS, a gente sabe que o SUS hoje em dia ainda é um pouco precário. Então a gente aquela história, realidade e expectativa. Quando a gente vai realmente, não é como a gente realmente. E aí a gente lembra Florence, né, que diz que a enfermagem é uma arte, né? Nós temos que para fazer executá-la, milagre com o que nós temos dentro da exatamente. unidade. Isso. É a resiliência também. É a Trabalhar a resiliência. resiliência de Isso. vai receber não, vai ser difícil, vai Isso. ter tropeços, você vai cair, mas você tem que levantar É. e continuar aí na jornada. E sempre levar em consideração que quem está ali é o seu paciente, que você precisa, né, dar uma resolutividade. Aí é né? aquela história, né? O ambiente que a gente está, o processo de adaptação do ambiente acadêmico é um pouco diferente do profissional. A gente sente a realidade, né? Exatamente. O peso é um pouco. Fica meio pesado nas costas porque a gente. Eu tinha tudo assim. Aí aqui já não é. Né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente vai para a unidade de saúde, a gente sabe que não tem tudo como a gente vê que está nos livros e que a gente vê dentro da faculdade. Mas a faculdade está aqui para a gente aprender, né, para os alunos que querem cursar enfermagem, aqui que a gente vai realmente aprender como fazer o certo. Sim. Não é que quando a gente chega numa unidade, a gente vai fazer o errado, mas a gente vai fazer o certo com o que a gente tem, né? A gente tem. Vocês que trabalham, né, já trabalharam, a Raquel trabalha na parte pública, né, da gestão, a gente vê a dificuldade que a gente tem, né? Sim, com certeza. A importância de não se robotizar no sentido de beleza, estou me formando com esses recursos aqui, mas eu tenho a consciência de que quando eu sair daqui, Quando eu eu sair, não vou vai ter ser- esses recursos. Não vai ser a ser mesma coisa. da forma como você está vendo ali na sua E eu prática, né, preciso laboratorial. trabalhar dos dois jeitos, Isso. com o que eu tenho e também com o que eu não tenho. E aí eu acho que o embasamento, né, uma boa bagagem, né, que a gente sempre coloca de mesmo embasamento teórico, dá para, né, é o diferencial, né, também do profissional, porque aí a prática a gente também busca no dia a dia, né? Porque assim, é aquela história, quais são as habilidades que você considera essenciais para um enfermeiro recém-formado? Né? Eu me formei, aí é o que a gente estava falando. Eu vou agora, estou com um diploma na mão, tenho que arranjar um emprego. Se alguém for numa entrevista me perguntar o que eu sei fazer, quais suas habilidades, o que a gente vai dizer para essa pessoa? Porque eu estou recém-formada, eu aprendi várias coisas, né? Que a gente aprende o todo. Mas na hora que a gente vai para a prática, É bem como é que a gente generalista, pode, né? Explicar É. para os nossos alunos como é que a gente vai fazer chegar lá na realidade. Rose, eu vejo muito a questão do querer e da proatividade, né? Eu acho assim, quando a gente tem vontade, né? Tem uma bagagem, tem vontade e é proativo, se põe disponível, né? Até para um processo de entrevista, né? Já é aí 80% da garantia, né, de um primeiro emprego. Essa minha oportunidade que eu tive logo quando eu me formei, eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu digo, meu Deus, vigilância epidemiológica para 11 municípios da região, como é que eu vou? A gente, né, fica pensando. E aí são planilhas, né? Tem os protocolos, né? E você vai, estuda, né? E tira dúvida. E é isso, né? Eu acredito que você tendo a força de vontade, você sendo proativo, né, que é algo muito importante, né? Eu vejo dessa forma, não sei meu colega Everson, né? Concordo absolutamente. E ainda trago a curiosidade também, como uma habilidade que é muito importante ser desenvolvida quando a gente sai da faculdade, porque logo, principalmente na enfermagem, o conhecimento ele se torna obsoleto muito rápido. Sim. As coisas se atualizam muito rápido, vacina,
Um ano a gente tem um calendário vacinal, no ano seguinte a gente já tem uma vacina a mais. Quando eu estudava, né? tinha muita mudança. Você terminava a graduação todo dia, era aquele mesmo calendário. Hoje em dia não tem mais. Hoje, 6 meses muda. Muda. E a gente precisa muito se adequar a isso. E ter essa consciência de que a gente vai precisar se atualizar. Se eu não me atualizo, eu me torno um profissional desatualizado. E, enfim, a assistência não se torna assim, na parte da gente se atualizar é onde vai o porquê. A gente vai ter que pensar o que eu quero realmente trabalhar e escolher uma especialização. Exatamente. Então, quais são as especializações que vocês acham que estão sendo mais procuradas atualmente? Porque assim, eu escolhi enfermagem, vou ser enfermeira. Mas depois a gente sabe que ser só graduada não adianta mais. Não, você tem que buscar. Nós temos que já começar um outro. Terminou uma graduação, já está pensando na especialização. Qual é que vocês acham que está sendo mais procurada atualmente? Porque tem muitas, né? Hoje eu vejo muito os profissionais buscarem a estética, né? Muito, né? Incrível. Mas assim, eu não vejo ainda que tenha muitos profissionais, né, já habilitados, né, para essa especialidade. Eu vejo também muito a busca da urgência e emergência, né? Com a ampliação aí das redes de urgência e emergência, o SAMU, né, as UPAs, eles buscam muito urgência e emergência, né? Eu vejo muito a obstetrícia, a ginecologia. A obstetrícia também. O nosso conselho ele já deu muita autonomia, né, para o enfermeiro obstetra, né? Então isso vem, né, tem sido algo, né, de busca, né, para a especialidade. Até a estomoterapia também acaba tendo uma procura muito grande. Lembro que quando eu saí da faculdade, era o boom, assim. Quero ser estomoterapeuta, então quero ser enfermeiro obstetra, quero ser enfermeiro pediátrico, enfim, muitas opções. Porque assim, especialização mesmo a gente tem várias. Aí eu digo para os meninos que você tem que ver qual é o que você tem mais afinidade. Porque não adianta eu fazer uma especialização só porque está na moda, porque o meu colega está fazendo. Porque depois que você está lá na parte prática com ela, fica mais difícil. Porque assim, eu propriamente, eu não gosto de emergência, então eu nunca vou fazer uma de emergência. Então assim, você tem que ver o que você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro se você não gosta de emergência. Então, a gente sabe que tem muita especialização, então muitos estão crescendo. Então a demanda é muito grande. A gente sabe que tem algumas que estão crescendo mais. Estética, às vezes eu até digo que a enfermeira não quer mais ser enfermeira, nem o odontólogo e nem o fisioterapeuta. Eles querem ser só esteticista. E a gente sabe que o enfermeiro está naquela parte do cuidar do paciente, que cuida como um todo. Independente qual é a área dele que está, digamos, doente, né, dolorida. Mas a gente tem que ver o todo do paciente, que é o que realmente o enfermeiro, né, trabalha. Aí a gente vê também que existe agora muitos ambientes não tradicionais de onde o enfermeiro pode atuar, né, como provavelmente a professora Raquel, que ela já até um tempo atrás, você ser diretora de um hospital, diretora, ser da parte de gestão, o enfermeiro, nunca ninguém pensava nisso. Hoje em dia, não, a gente já vê que os ambientes estão modificados. Sim. Como foi para você quando você começou realmente assim, ser diretora de uma instituição pública? Porque realmente, né, isso é mais novo, a enfermagem está nessa parte da gestão. A gente tem enfermeira como secretária de saúde. Sim. São os ambientes mais não tradicionais que a gente sempre... O tradicional da enfermagem é o quê? É trabalhar no posto e os plantões no hospital. Isso. Como foi para você? Quando eu fui nomeada, né, para ser gestora daquela unidade, eu também, né, achei assim, meu Deus, eu, né, enfermeira, já conhecendo, né, todo o serviço, mas aí também foi um grande desafio, né, porque eu sempre estive próximo da gestão. E aí a gente conseguiu, né, trabalhar mais com uma maior tranquilidade, mas a responsabilidade realmente é muito grande, né? A gente não vê só lá, né? Quando está na enfermagem você vê só o seu setor, e quando você está numa direção geral ou numa secretaria de saúde você tem que enxergar o todo, né? E aí eu pego até aqui a fala do meu colega Everson, a questão da resiliência, né, do autocontrole, né, o controle emocional também, né, então assim, a gente tendo nessa perspectiva mesmo de tranquilidade, né, de entendimento, né, dos processos, a gente consegue ir
né, levando todos os serviços, né? E aí, hoje eu me considero habilitada, né, a levar aquilo ali aquela unidade lá, atendendo hoje cerca de 340 mil habitantes, que é o que atende a área descentralizada de saúde de Quixadá, né? E é um ambiente, né, de atenção especializada, é algo novo, né? Porque só tem 10 anos, né? Foi inaugurado em 2013. E a gente hoje consegue dar seguimento de muita patologia, né? Sendo uma saúde descentralizada, né? Antigamente era tudo para Fortaleza, né? E aí com as unidades, elas realmente conseguem tratar muita coisa, né, dentro do sertão, né, que a gente pode até mencionar dessa forma. Mas, assim, o primeiro pensamento é que não é fácil, mas que a gente precisa colocar sempre, né, que a gente vai conseguir. E aí vem dando certo. É o que a gente vê, né? É o que a gente vê de longe, assim, oh, meu Deus, não dá, como é que dá assim? O enfermeiro está na direção de um estudo certo. E aí, voltando até para a questão da especialidade, eu não sei se tu lembra, Rose, mas a gente já tinha aquela mania de estar no último ano, né, da faculdade, já entrar na especialização, porque abriu uma turma, não sei o quê. E eu entrei na urgência e emergência, né? E aí hoje eu vejo, meu Deus, minha especialização está aqui guardadinha, né? Já concluí o mestrado em gestão, né? E a gente realmente vai afunilando, né, os caminhos e vai se encontrando. É por isso que realmente é melhor você pensar realmente o que você vai fazer. Isso. Às vezes no calor da emoção de uma disciplina, por exemplo, acho que o Everson aí na saúde mental, ele deve já ter algum aluno que, eu vou terminar, vou fazer especialização em saúde mental e vou pro CAPS. Mas a gente tem que realmente concluir e ver o que é que as oportunidades nos encontram. E como, né? Os perfis são interessantes, né? A gente molda esses perfis e eu olho pra Raquel hoje, eu consigo ver lindamente uma gestora. Um perfil de gestora. Eu, por exemplo, já olho para as minhas características e eu não consigo ver um perfil de gestor. Mas, por exemplo, vejo características de uma outra abordagem, de uma outra atuação. Sim. E essas características, na graduação, a gente já começa a perceber, né? Uma liderança. Isso, né? Uma comunicação. Uma colega minha dizia assim pra mim, que eu nunca... de emergência, que eu puxou até a comissão de formatura, viu? Porque senão não saía. No meu caso, eu dizia logo assim, a Rose não dá para assistência. A Rose é muito organizada, ela dá para ser mais da parte da gestão, da administração. E realmente eu não gosto muito de emergência. Trabalhei 2 anos no hospital pequeno, que tudo era enfermeiro, mas realmente eu não me vejo mais trabalhando dentro de um hospital, não dá. Então eu acho que eu estou na parte, eu estou trabalhar no hospital na outra parte, da organização. Então é assim. O Everson, eu acho que ele já dá para pensar, que ele já entra naquela parte das tecnologias, que a gente vê que hoje em dia a enfermagem está mudando muito. Sim. Né? Então ele já pensa assim nessa parte das tecnologias. Então o que você já pode fazer assim para os seus alunos? Você já fala para eles essas atualidades? Sim. Principalmente da inteligência artificial. O boom da inteligência artificial, principalmente depois da pandemia, né, foi muito grande. Então, por exemplo, o ChatGPT, ferramentas aí de construção de apresentação, de slide mesmo, e outras ferramentas, até mesmo as do próprio Google, que muita gente a gente sabe existe e a gente nem quer se aproximar. Ali um Forms, uma planilha, né, as próprias ferramentas do Google, que são extremamente ricas e valiosas. Os meninos, eu gosto muito de trabalhar com a escrita deles, né? Construção de texto, sentido, enfim. Eu digo, olha, pode usar as inteligências artificiais, mas com consciência. Porque elas estão aí para nos ajudar, não estão aí para nos atrapalhar. O que é que vai definir se ela está contribuindo ou não com o meu aprendizado? A maneira que eu uso. E depois da pandemia, ficou muito isso. Porque como a gente teve que aprender a dar aula num computador, que ninguém sabia, quando a gente começou, ninguém sabia como era isso. Então, hoje em dia, já está... Aquelas disciplinas que antes era em EAD, hoje em dia, o pessoal já vê de um outro olhar. Porque são as tecnologias que já estão, hoje em dia, aqui voltadas para a gente. Então, a gente tem que aceitar e, como o Everson disse, saber utilizar. Porque também não é só para você pegar e responder um trabalho todinho lá, sem nem botar o que você aprendeu realmente. Então...
ferramentas hoje em dia tecnológicas tem muitas. Tem que só o aluno saber como ele usar. Como utilizar. E essas novas, elas não invalidam as antigas. É interessante também que eles tenham essa noção, né? Nós temos as tecnologias leves, as duras e as leveduras. Então a gente tem que valorizar todas as tecnologias possíveis, no sentido de que todas vão contribuir de certa forma. Tem tecnologia que determinada ação que eu vou realizar, ela não vai se adequar. Eu vou precisar de uma tecnologia um pouco mais antiga. Aí em sala de aula você consegue usar alguma dessas tecnologias na disciplina que, digamos, seria teórica? Assim, normalmente durante a disciplina em si, eu peço mais para eles utilizarem em casa. O recurso em casa dessas ferramentas. Durante a jornada em sala, a gente procura outros métodos, né? De metodologias ativas. Trabalhar em grupo, né? Para não ficar só... Leitura de artigo, discussão de caso, construção de evolução de enfermagem, enfim. Porque a gente tem que só moldar os alunos para eles não ficarem também só dentro da sala de aula, no celular. Sim. Porque senão, a gente deixar, porque uma das tecnologias está ali dentro da nossa mão, eles andam sempre ou com o celular ou com o tablet, a gente só tem que motivar, mas também eles também têm que prestar atenção na aula, não ficar exatamente só no computador. E como vocês acham que vocês conseguem visualizar o futuro nos termos dessas inovações tecnológicas na enfermagem? Porque a gente vê que a enfermagem está crescendo bastante, como outras profissões também, nas inovações. Mas como a gente pode aliar para o nosso bem, né, para o nosso curso? Eu acredito que com essas inovações, né, e aí já dentro da graduação elas serem colocadas, né, isso já vai ser um ponto positivo, né, primordial para esse aluno que está aí saindo para o mercado de trabalho, né, com esse conhecimento, né, isso é algo que realmente vai fazer a diferença, né, e aí já vendo, né, o professor Everson já utilizando essas tecnologias, assim como outros professores também, isso, né, já é um ponto positivo, né? E a enfermagem em si, ela precisa, né, dessas atualizações, né? A gente ainda tem muito tabu, né, em relação à nossa categoria, né, e que isso deve ser quebrado, né? Nós já viemos aí de uma luta, né, com a história da valorização salarial, e foi uma luta que teve um sucesso, né, porque hoje existem os complementos, né, de salário dos profissionais, mas que a gente ainda precisa lutar mais, né, lutar mais pela carga horária, né, que ainda é apesar de ser um salário bom, mas a gente ainda tem uma carga horária muito extensa, né? E aí a gente precisa realmente buscar, né, isso e melhorar também isso dentro da academia, né? Para a gente estar colocando essas questões para os nossos alunos também, né? Eu não sei se a colega vai concordar comigo, mas eu acho a enfermagem uma categoria um pouco resistente a mudanças, ao novo. Quando a gente fala principalmente dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias, eu até conversando com alguns colegas de outra instituição, e eu não sei o que é isso, eu não sei como é que usa isso e eu não vou usar isso. Não existe vou sentar, vou estudar, vou aprender para poder usar. Para executar, verdade. Porque assim, se a gente briga por melhorias, tanto salarial quanto carga horária, a gente também tem que ver o que já mudou de tecnologias dentro da enfermagem. Então a gente tem que... depois até houve, acho que foi no jornal, não lembro onde foi, algum outro profissional falando sobre a história do piso salarial, que a pessoa de outra profissão disse assim, com a briga da enfermagem, a enfermagem abriu caminho para as outras profissões também começar a querer melhorar o seu piso salarial, porque se a enfermagem conseguiu, os outros profissionais também vão conseguir. Então a gente tem sempre que, se a gente está batalhando pelo carga horária e piso, a gente também tem que ver as atualidades. E aí, assim, a gente dentro do curso de enfermagem, a gente tenta mostrar, a gente não pode sair do tradicional, porque como é o tradicional tem que funcionar, mas a gente também está novos olhares para o que está à disposição do que para vai o aprendizado. Para o aprendizado, até porque a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar, né, no nosso curso, no nosso aprendizado. A gente não pode também fazer tudo. Quando eu me formei há 12 anos atrás, eu não posso fazer tudo igual como tinha, já que agora as tecnologias são diferentes. Quando você tem
uma inovação dessa, né, no seu currículo, né, você sai na frente, né, no mercado de trabalho. Então, o gestor, né, que está lá para selecionar, ele acaba analisando e pegando, né, o melhor profissional, né, aquele profissional que vai facilitar, né, o uso do aplicativo, né, que vai melhorar os serviços, sim, né? Então a gente tem que sempre buscar ser o melhor, né? E fazer sempre também cursos, né? Porque se eu estou trabalhando aqui no hospital, numa unidade, e se eu não for, né, melhorando, aprendendo novos cursos para ver o que está de novo no mercado, vem outro que está lá, com o seu currículo está lá parado, do jeito que você se formou, a gente tem que atualizar também o nosso currículo. A gente não pode simplesmente deixou lá, fez a graduação após, e pronto, parou, estagnou. E o que tem de novo no mercado? Porque tem muitas coisas no mercado. E visando isso, muitos concursos, muitas seleções já impõem ali, ó. Tem, mas tem que ser dos últimos 5 anos, Sim. tem que ser dos últimos 2, filtra, né? 3, já filtra essa tecnologia. Para incentivar essas pessoas a estarem sempre renovando e atualizando os seus currículos, os seus cursos, os seus artigos, para ser um profissional competente, que está buscando, que é curioso e que tem a iniciativa de melhorar seu aprendizado. Né? Exatamente. Como é que você acha que a formação em enfermagem pode evoluir para atender às necessidades futuras do mundo, né, do Brasil? Porque a gente sabe que o enfermeiro, ele está presente dentro do hospital. Tem vários profissionais, mas você vai pensar, o enfermeiro, a enfermagem é quem está lá 24 horas por dia com um paciente. Como é que a gente vê o futuro, a evolução do enfermeiro? Eu acredito que inicialmente a gente precisa de políticas voltadas para isso. Como a colega falou, hoje a gente tem um piso, beleza. Mas esse piso, daqui a pouco, ele vai ser suficiente? Só esse aumento de salário, ele vai ser suficiente para o cuidado que eu quero desempenhar? Ou o meu cansaço daqui a pouco não vai compensar o valor que eu estou recebendo? Então a minha jornada de trabalho, ela é muito importante. Eu vejo hoje as 30 horas, né, que a gente luta tanto para o pessoal da assistência, como crucial nesse processo. Conseguir essas 30 horas, conseguir a valorização desse profissional. E eu não falo só da valorização social, mas que a mídia retrate o profissional enfermeiro também como um profissional assim como qualquer outro. O médico, por exemplo, que está lá na assistência, que está mais próximo ainda desse paciente, que está próximo à família desse paciente, que vai saber da vida dele por completo. Então, por que esse profissional ele também não pode ser tão valorizado quanto, né? E você tendo uma melhor valorização é um motivo para você buscar, né, um investimento dentro, né, da sua categoria, né? A gente vê muito a questão, a pessoa, o profissional, ele tem a vontade, mas muitas vezes ele tem os outros, né, os outros compromissos que não consegue tirar dali para investir, né, em seu conhecimento. A gente sabe que hoje tem muitas plataformas também, né, gratuitas que podem ser acompanhadas, mas quando você tem uma motivação, um investimento, é melhor para esse aprendizado. O próprio incentivo dos serviços eu acho importante. Ali de vez uma liberação. Olha, tem um congresso em tal estado. Tá aqui um incentivo, vamos lá, vamos capacitar, vamos fazer educação continuada. Muitas vezes engessa, né? O profissional engessa por conta disso, né? Fica aquele conhecimento só. Porque a gente vê até assim, aquela parte das políticas de saúde, né? Elas têm que influenciar o futuro da enfermagem. Sim. Aí a gente vê que às vezes o Estado, os órgãos de ensino, eles dão capacitações. Às vezes até aquele profissional ele quer ir. Mas, para ele ir, o gestor tem que autorizar. Tem que autorizar, tem que haver a liberação. Eu vejo porque, assim, agora, onde eu estou no setor lá do apoio da educação permanente, está tendo muitos cursos. Toda semana tem um curso. Só chegando o curso. Mas aquele profissional quer ir. Mas se o gestor não liberar, fica difícil. E ele tem que se capacitar porque tem muitas inovações. E se ele não se capacitar, vai ficar como, né? No serviço. Então, eles têm que ir. Agora, as políticas também têm que ajudar, né? Isso. Porque como as políticas de saúde estão mudando muito, tem muitos protocolos novos,
tá mudando muito os tratamentos, então eles também têm que se especializar. Tudo isso precisa de treinamento. Né? Porque não adianta ser eu multiplicador, né, para os outros profissionais. Porque ficar só com o que eu aprendi e o que eu tenho novo. Porque quando a gente está na atenção básica, a gente vê que eles vão sempre para muitos cursos para se antenar e, né, aprender várias coisas. Quando a gente está de fora, a gente acha que não precisa. Mas tem, porque como vai mudando os protocolos, quem está na atenção básica, o enfermeiro ou qualquer outro profissional, ele tem que ficar antenado com o que está... Sim. Né, sendo diferenciado, está diferente os tratamentos, e tem que aprender, porque senão não tem como ele melhorar os atendimentos da população. E a população às vezes cobra, porque ela vê na televisão que melhorou um tratamento. Vê antes de tudo, né? Ele vê antes de todo mundo, porque saiu isso ali, tem um tratamento tal, e como é que aqui eu não sei? Né? Então a gente vê muito isso, que os profissionais têm que ser liberados também. A gente sabe que às vezes é um pouco difícil. Serem aperfeiçoadas. Ser aperfeiçoadas um pouco. A importância do gestor nesse processo, dessa consciência desse ente, né? Em que a sua equipe precisa ser capacitada. Se eu quero um serviço competente, um serviço que funciona, eu preciso de uma equipe que esteja capacitada, de uma equipe competente. Então ele precisa, né, ter essa consciência de liberação, de estruturas internas que a gente consegue resolver numa conversa, né, Raquel? Sim. E a gente também tem que pensar assim... vai ter aquele curso de capacitação, tem outro no outro mês. Ficar até revezando os profissionais, para ter sempre o mesmo profissional e depois ele vem ser multiplicado. Porque o gestor sempre pensa também quem irá, né, acomodar as atribuições de quem vai sair. E aí a gente precisa realmente ter também... esse olhar, né, para a história do rodízio de setor, né, que é aquela história que você pode substituir o outro, né, principalmente em serviços. É isso que a gente vai até aprendendo um pouco mais de outros setores dentro de um serviço. De um serviço, que aí eu não fico só engessado naquele. Vai rodiziando e vai aprendendo, né, o serviço. Então, assim, com tudo isso que a gente vê que a enfermagem está crescendo muito, que mudanças vocês gostariam de ver na profissão nos próximos anos? A gente vê que já cresceu bastante, se a gente for pensar no tempo que a gente se formou, hoje em dia já melhorou bastante. Mas o que é que vamos pensar daqui a 5 anos? O que é que a gente pensa? Como vai estar a enfermagem? Porque a gente vê até que tem muitas pessoas interessadas na enfermagem. Eu acho que depois do nosso piso, elas viram que na nossa profissão, ela é reconhecida. Porque depois da pandemia, realmente, eu acho que a nossa profissão ficou mais reconhecida. Muito, né? Com a história do... A gente sempre trabalhou, né? Mas reconhecimento mesmo foi agora. Então, o que vocês acham que a gente pode esperar por mais anos? Os profissionais que mais trabalharam, né? Assim, que ficaram na linha de frente, né? Realmente foram bem reconhecidos. O que esperar da enfermagem para o futuro, né? Eu espero uma categoria unida, né, em busca de melhorias e que essa profissão ela não se deixe levar apenas por uma... eu sou enfermeiro, eu não sou valorizado, eu não sou visto, mas que você sempre seja o diferencial, né, na sua profissão, né? Então, a enfermagem ela é muito ampla, né? A gente já falou aqui sobre vários temas e assim, motivar mesmo, né, a esse desejo, a quem gosta de cuidar não só, né, de uma parte do corpo, mas do todo, né, como a gente estuda lá na semiologia, na semiotécnica, que a gente não vê o paciente só aonde ele refere a dor, mas sim como todo, e o processo de escuta também, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem muito o que mudar, né, e que vai ser algo que vai crescer bastante, né? Não vai ser assim, principalmente como foi visto depois da pandemia, mas que a gente vislumbra mesmo melhorias. E é isso, né? Deixa só uma mensagem para os alunos que pretendem cursar enfermagem. Por que eles têm que fazer o curso de enfermagem? Esse aí é difícil. Prender o peixe, né? A enfermagem, gente, além de ser, como a colega já falou, uma arte, né? Ela é uma ciência também. Então, a importância que esse curso tem para a humanidade hoje, a gente não funciona sem enfermagem. O mercado de trabalho, ele não gira sem enfermagem. É tanto que hoje nós somos uma das maiores categorias profissionais no mundo.
porque é muita gente. A gente precisa do enfermeiro no CAPS, a gente precisa do enfermeiro no hospital, do enfermeiro do posto, do enfermeiro na policlínica, o enfermeiro nos laboratórios. Então a gente precisa de enfermeiro na sociedade, nos serviços como um todo. E esse profissional, ele precisa ser um profissional diferenciado, ele precisa ser um profissional curioso, ele precisa ser um profissional que tenha vocação para aquilo. Não é só eu quero ser enfermeiro. Eu consigo ser enfermeiro? Eu estou disposto a passar por aquilo, por determinadas situações que a enfermagem passa? Sim, verdade. Questões de comunicação, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber me lidar com o luto, a escuta qualificada, né? Que precisa ter com o paciente. O luto, que é uma coisa que a gente vivencia muito durante a assistência. Já peguei colegas que não conseguiam lidar com o luto. E aí precisaram sair da assistência e ir para um outro caminho. Que graças a Deus a enfermagem tem essa opção, nos dá essa opção. Mas e as categorias que não dão? É isso, né? Verdade. Então eu desejo que sejam profissionais que venham com a diferença de mudar. De querer mudança, não apenas visando salário, não apenas visando reconhecimento, porque se a gente faz algo visando reconhecimento e quando o reconhecimento não vem, a gente se frustra. Então vai ser um profissional frustrado. Então não venham com esse intuito, venham com o intuito de fazer a diferença, de contribuir para a sociedade que vocês estão inseridos. E essa diferença está onde? Aqui. Então, assim, a gente quer agradecer. Foi muito bom, muito importante para os alunos até conhecer um pouco o curso de enfermagem. Quem já está aqui ou quem quiser vir cursar enfermagem, é um curso que está crescendo bastante. E vocês pensem muito que enfermagem a gente está em todo canto, como o professor Everson disse. É universal. Então, obrigada. Né? A gente que agradece.